Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria nesta noite, antes de fazer uso da palavra, queria perguntar se existe alguém no nosso meio que está nos visitando pela primeira vez. Levante a mão assim para eu ver. Temos alguém? Aqui na frente. Aleluia. Chegou ali o Gilvando. Nós temos um presente para você. Mais alguém? Aleluia. Queria também pedir a todos, se não for difícil, ficar sobre os seus pés novamente. Vamos ficar de pé. A irmã Zezinha pediu para estarmos orando, e eu queria fazer essa oração junto com a igreja, pelo seu esposo, também o Danilo, que já está bem, né? Já restaurou aí da cirurgia. E eu queria fazer uma oração especial nessa noite. Feche os seus olhos aí. Pai, nós estamos em Tua presença. Queremos apresentar a Ti o esposo da Tua filha. Que o Senhor possa visitá-lo onde ele estiver agora. Que o Senhor possa mudar o curso, que o Senhor possa intervir e fazer milagres na vida dele. Também oramos pela vida do teu filho que está se recuperando, que o Senhor possa continuar sobre ele. Em especial nesta noite eu queria te pedir algo, Deus. Que o Senhor tire todo o roubador da palavra. Que o teu Espírito abra o nosso entendimento para a compreensão dele. Que nós saiamos daqui diferente de como entramos. Que tudo aquilo que impede, que bloqueia a tua glória de ser manifesta no nosso meio, que seja repreendido em o nome de Jesus. Que a tua presença seja marcante e manifesta na vida do teu filho e da tua filha, em o nome de Jesus. Amém? Tomei o seu assento, já adorando ao Senhor. Deus colocar ao meu coração uma palavra, e uma palavra ela vai precisar da sua atenção para compreender. Eu gostaria de trazer aqui uma ministração um pouquinho diferente da que eu costumo ministrar para os teólogos, né? Um sermão geralmente expositivo. Hoje eu queria ministrar um sermão temático, porque se faz necessário. Tudo por causa de uma oração, tudo por causa de uma indagação com Deus. E Deus me levou a esta palavra. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui um pouquinho mais crente, amém? Abra sua Bíblia comigo. Quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo de número 5, verso de número 33. Nós estamos trabalhando aí para colocar os projetores. Por isso que o projetor não está aí. Agora serão 2, não mais um. E depois de pronto vai ficar bênção. Enquanto isso, você pode encontrar na sua Bíblia aí. Quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, verso de número 33, diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolonguei os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Só para entendermos o texto, Moisés estava no Monte Horebe, já no final dos 40 anos no deserto. Estava ali trazendo a memória daquela nova geração, aquela que havia resistido os 40 anos caminhando desde a saída do Egito.
Esse livro, o livro de Deuteronômio, ele é um discurso, na verdade 3 discursos de Moisés, trazendo aí a lembrança sobre a lei. Quando vamos estudar o texto, nós entendemos que este é o resumo da Torá. Moisés usou 40 dias para escrever esse livro. E neste 5º capítulo, aonde ele diz ao povo: ei, vocês devem andar em todo o caminho que o vosso Deus mandar. Antes de nós prosseguirmos, é necessário que você entenda algumas regras bíblicas, para que você não fique aí perdido no assunto. A Bíblia, ela é uma mensagem divina. Isso é, o que contém no texto bíblico é uma mensagem que Deus mandou para os seres humanos. A linguagem usada na Bíblia, ela é humana. Senão não tinha como nós entendermos. Se Deus fosse falar na linguagem divina, não teria como nós compreendê-lo. Por isso precisamos entender que a Bíblia, a mensagem dela é divina e a linguagem usada é humana. Dentro desta questão de linguagem, a Bíblia fora escrita em 3 linguagens. Linguagem aqui não é idioma. Linguagem aqui é a forma de escrevê-la, de transmitir uma mensagem. Então, dentro dessas 3, nós vemos uma linguagem que nós a chamamos de literal. Tem coisas que está escrito na Bíblia que é literal. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. Se Ele disse vai, é vai. É literal. A outra forma, a segunda, é a simbólica. O que é uma linguagem simbólica? É quando usa algo como símbolo, para representar algo. Pega uma situação, pega um objeto, pega uma coisa e fala por intermédio dele, trazendo a explicação de algo difícil. E a terceira linguagem é a figurada, quando ele pega uma coisa e usa como figura para tentar transmitir uma palavra. Deu para entender? 3 formas de se escrever o texto bíblico: literal, figurada e simbólica. Eu estava falando com Deus, pedindo a Deus para que me esclarecesse algumas coisas, visto que o texto bíblico, ele não foi escrito para leitura apenas. Deus deixou registrado 31.173 versículos para que nós o compreendamos, para que nós entendamos o que Ele quer e como Ele quer se relacionar conosco. E uma leitura superficial não é suficiente para entender essas coisas. É necessário aprofundarmos os nossos conhecimentos para que possamos entender. Alguns eruditos dizem exaurir, tirar, extrair do texto aquilo que Deus deseja nos ensinar. E eu estava neste processo, falando com Deus, e eu me deparei com João capítulo 14, verso de número 6. Talvez você já viu e ouviu esse texto por diversas vezes, mas esse texto ficou entalado em minha garganta, e eu dizia a Deus: Deus, eu quero entender esse negócio. Em João 14, 6, ali você pega um pouquinho antes, uma pergunta. André faz uma pergunta: se o Senhor nos mostrar o caminho, já basta. Jesus responde para ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele continua dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu me deparei com esse texto, eu disse: Deus, como assim eu sou o caminho? Como assim? Deixa eu
transmitir uma preocupação. Eu tenho falado com Jesus muito sobre isso. A nossa geração corre um sério risco de não subir no arrebatamento, porque nós somos ensinados, treinados, doutrinados em um cristianismo teórico e não prático. Na teoria nós temos uma resposta para tudo, na prática fica um pouquinho mais complicado. Quer ver uma coisa? Quem aqui é adorador verdadeiro? Levanta a mão assim. Está crente? Aleluia. É um verdadeiro adorador? Sim. Fechou? O texto diz lá no capítulo 4 de João, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz: olha, a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores, isso é, vocês, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Beleza? E o que é adorar em espírito? Aí lascou, pastor. Na teoria nós sabemos, mas na prática nós temos dificuldades. Na teoria nós temos uma resposta para qualquer pergunta, mas quando se diz prática, quando se diz colocar no dia a dia, aí as coisas ficam um pouco mais difíceis. E eu estava justamente falando com Deus sobre isso. Deus, o Senhor disse aqui que é o caminho. O Senhor disse aqui que ninguém vem, isso é, o Senhor já está nele. O Senhor não disse ninguém vai ao Pai. E aquilo me começou a queimar o meu juízo, pastor Fabiano. Eu falei, peraí, se o Senhor é o caminho, então o que eu tenho que fazer na prática? Descobri através do texto, usando algumas regras de hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação correta do texto, pude entender que Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o único meio para chegar a Deus. Mas aí eu fiquei questionando, dizendo, peraí, o Senhor é o caminho, e como é que eu ando nesse caminho? Como é que eu faço para chegar a Deus? Porque o desejo é estar diante do Pai. Até porque para ir no céu, a habitação dele não tem como ir, ele não está. E aí eu comecei a buscar, e logo me lembrei de um texto de Romanos capítulo 3, verso 23, aonde o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos, isso é, separados, desligados, afastados foram da glória de Deus. E aí eu vejo Jesus dizendo, olha, eu sou o único meio para vocês chegarem ao Pai. E aí eu vejo o apóstolo dizendo, ei, para chegar ao Pai tem um processo aí. E tem que ser um processo prático, não teórico. Teórico não funciona. Teórico não dá certo. Foi então que eu comecei a estudar a Bíblia nesse sentido. E eu pude entender tantas coisas, e o meu desejo é que você saia daqui com o seu entendimento renovado, para que você volte para o caminho. Porque se eu fosse dar um tema, seria esse: voltando para o caminho. Depois a gente entende isso. Vamos compreender uma coisa. No princípio, e eu preciso do princípio, porque cristianismo sem o princípio não dá para entender ele. No princípio Deus criou o ser humano Adão perfeito. Deus usou duas essências, dois elementos. O primeiro elemento era o pó da terra, fez dele a carcaça, fez dele o corpo. O corpo físico criado por Deus é mortal, não era eterno, sempre foi mortal. Sempre teve uma duração, um prazo de validade. Na estrutura física, diz o texto que Deus soprou em suas narinas, sopro no hebraico ruach, espírito, fazendo alma vivente.
temos elementos físicos, terrenos, e vemos outros elementos espirituais e eternos. O que me chamou a atenção foi que Deus, quando criou todas as coisas e colocou o homem no Éden, a moradia deles era no jardim, o melhor lugar da terra. Lá no Éden, lá no lugar onde Deus descia para falar com eles. Aqui eu já entendo que a comunhão entre Deus e o ser humano era plena, era completa. Não era esporádica como é nos dias de hoje. Não é de vez em quando, não é apenas um arrepiozinho na coluna. Não é isso. Aqui diz o texto que Deus todo dia, no horário crepuscular, isso é, da virada da noite para o dia, ou do dia para a noite, Deus descia dos céus, Deus ia conversar com ele, Deus ia falar com Adão. Adão saía do Éden e ia lavrar a terra, ia cuidar dos animais, ia dar nome aos animais, ia trabalhar, aleluias. O texto diz que Deus colocou ali naquele lugar, no Éden, 2 árvores. Uma árvore da vida, para que ele comesse e a sua estrutura física ficasse eternamente. E colocou uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta Deus disse: não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. Você conhece bem o texto, eu acredito. A Bíblia diz que eles foram seduzidos e eles acabaram comendo e eles acabaram desobedecendo. Quando desobedeceu, o texto diz que abriram seus olhos, eles perceberam que estavam sem roupas e eles fizeram para eles algumas roupas para tapar a sua nudez, mas a vergonha era interna e não era externa. Agora Deus desce do céu, mesmo sabendo que eles tinham pecado, mesmo visto que eles tinham errado, Deus não falhou no compromisso, Deus desceu lá, e quando chegou lá eles estavam escondidos. E Deus nos pergunta: por que vocês estão escondidos? O que foi que aconteceu? Porventura vocês comeram? Adão, cabra macho, igual os machos de hoje. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aleluia. E a mulher: não, na verdade foi a serpente que me seduziu. E eu tenho certeza que se ele perguntasse para a serpente ia dizer: foi o Senhor que me criou desse jeito. E a culpada seria ele ainda. O texto diz que Deus começa a resolver o problema. Deus traz sobre aquela serpente uma condenação, Deus traz sobre Eva outras, e depois Deus traz sobre Adão. E se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 3, você vai ver o seguinte no verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Para que isso não acontecesse, verso 23, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A estrutura humana era mortal, agora estava em pecado. Não podia comer da árvore, porque senão não teria como salvá-lo. Então Deus tira eles do jardim, e isso me chamou a atenção. Deus colocou um anjo com uma espada de fogo, que andava em volta do jardim, ocultando o caminho de acesso à árvore da vida. Quando eu me deparei com essa palavra caminho, eu disse: vixe, aqui começou o problema. Aqui o homem perdeu o caminho de casa. Aqui o homem perdeu o caminho de Deus, não podia mais chegar perto dele. E foi aqui também que Deus começou um processo
para restaurar essa comunhão. E muita gente se confunde aqui. Deixa eu explicar uma coisa bem simples. O homem por si só não tem como buscar Deus. Se você pegar uma palavra chamada religião, no latim religare, o homem fazendo alguma coisa para chamar a atenção de Deus, para justificar-se perante Deus. Aí eu pego as escrituras sagradas e vejo Jó dizendo: não tem como o homem justificar-se perante Deus, justamente por causa do pecado que está dentro de nós. Quer ver uma coisa? Quem não pecou essa semana? Levanta a mão assim. Temos alguém? Quem não pecou ontem? Pô, pastor, força muito. Quem não pecou hoje? O próprio texto diz que se eu disser que não tenho pecado, já estou com problema. Então nós percebendo, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Nós vemos que o pecado veio e nos afastou de Deus. O problema não é só afastar de Deus, o problema é não saber como voltar para a presença dEle. É aí que é o maior agravante. Porque aqui nesse primeiro estágio, nessa primeira fase, nós vemos o homem errando, pecando, se afastando e Deus ocultando o caminho de retorno. Porém Deus não ficou parado. Porém Deus começou a trabalhar em um projeto, em um plano, para que pudesse voltar essa comunhão plena novamente, para que Deus pudesse descer dos céus. Em outras palavras, para que você não dependesse de ninguém para ouvir Deus, para que você não dependesse de um profeta para falar com Deus, para que você não dependesse de um sacerdote, de um sumo sacerdote, de qualquer tipo de sacrifício, mas para que Deus pudesse ter acesso direto ao seu coração e ao seu entendimento. Isso é comunhão plena. O interessante é que conforme o homem foi se afastando, olha o que disse o sábio Salomão no Provérbios capítulo 4, verso de número 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, eles nem sabem onde tropeçam. Eles se afastaram tanto que não conseguem mais nem sequer ver o caminho. Parece que eu ouço Jesus com os seus discípulos, lá em João capítulo de número 11, Lázaro havia morrido, já tinha passado o período, Jesus chega para eles e diz: ei, vamos voltar para lá? Tomé diz: vamos não, rapaz, eles queriam matar a gente, nós vamos fazer o que lá? Jesus contou um segredo aqui que às vezes passa despercebido. Jesus disse assim, João 11:8, disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e vamos tornar para lá. Verso 9, Jesus diz assim: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aí Jesus fala de dia e de trevas. Vocês estão me entendendo aí? Eu falei que hoje ia ser complicado. Quando Jesus está falando de dia, ele não está falando de dia, do dia, da luz do sol. Ele está falando de alguém ser instruído pelo Espírito Santo, de alguém saber o caminho que leva ao Pai. E quando ele fala de trevas, ele fala de alguém que não recebeu essa iluminação. É que se a gente usa iluminação, dá uma palavrinha meio estranha para alguém. Mas se você for para João, capítulo de número 1, você vai ver Deus dizendo assim: olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Falando de Jesus. Aí ele diz assim, ó, ele é a luz que alumia todos os homens. Então nós observamos que Jesus é o caminho. Nós observamos que Jesus é a luz que alumia esse caminho. Se formos para o Salmo de número 119, 105, está escrito o que lá? Se lembra? Lâmpada
e luz. Observa-se que a palavra aqui no grego logos, verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a luz, Jesus é o caminho. Aí fica tudo na teoria ainda, porque eu disse, pastor, eu não entendi. Eu disse, Jesus, eu não entendi nada ainda. Eu só entendi que eu tenho que andar no caminho. Eu só entendi que esse mundo me faz cego, não consigo enxergar a luz. Eu só entendi que esse caminho vai chegar a Deus. Mas e aí, como é que é isso na prática? Como é que é isso no dia a dia? E o interessante foi que Deus começou a falar algumas coisas comigo, e eu acredito que com você não vai ser diferente. Viver nesse mundo sem conhecer Jesus pode até ser possível, mas entrar na eternidade sem comunhão com Ele vai ser o maior de todos os problemas. Quando o homem se afastou de Deus pecando, quando o homem se perdeu no meio do caminho da vida, Jesus se manifestou. Deus se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, diz o texto. Jesus passou aqui na terra pelo menos 34 anos, ou 33 e meio. E posso contar um segredo para você? O dia que eu aceitei Jesus no domingo de manhã. Na segunda-feira eu estava na biblioteca. Naquela época a gente usava a biblioteca. E eu fui na biblioteca para saber se esse Jesus que eu tinha aceitado, a história falava dele. Porque eu disse, eu não vou pôr a minha fé em algo que eu não sei se é verdade ou não. Eu não vou pôr a minha fé em algo emotivo, em algo que me fez chorar. É bem verdade que o pastor falou uns negócios lá que ninguém sabia, mas e se ele acertou? E se ele jogou um verde e colheu um maduro? E aí, eu vou perder tempo com esse povo aí? Afinal de contas, eu não gostava muito de crente, não. Na verdade, eu não gostava de pastor gordinho. E lascou depois. Eu disse, eu podia pelo menos não gostar de pastor magro, né? Não gordo. Minha mãe fazia uns votos lá e eu disse, a senhora fica aí engordando esses pastores. Virei pastor e acabei engordando, sou Jesus. E agora tem uns cabras que falam de mim ainda. Aleluia. Mas eu fui para a biblioteca e gastei 15 dias. E me apaixonei por um Jesus histórico. Descobri que a história fala de Jesus. Descobri que os textos que não têm nenhum compromisso com fé nenhuma, cita Jesus. Homens que não tiveram acesso nenhum ao cristianismo, afirmam que Jesus viveu, que Jesus nasceu e caminhou nessa terra. Uma das coisas que me fez ficar apaixonado por Deus é que nos textos, nas enciclopédias, nos lugares em que eu pesquisava, dizia assim, olha, se você quiser saber um pouquinho mais, vai para a Bíblia, no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal, que você vai ter uma informação completa sobre o que está falando aqui. 15 dias depois eu disse, vou colocar minha fé nisso, porque esse cara aqui existiu de verdade. Se ele existiu de verdade, eu quero conhecê-lo. Primeiro processo para andar no caminho chamado Jesus, eu tenho que conhecê-lo. E o conhecimento aqui não é teórico, não é pedagogo ou pedagógico, não é apenas aqui. Não é apenas conhecer alguns versículos, não é apenas cantar algumas músicas, não é apenas fazer parte do grupo religioso A ou B, não é apenas ter alguns certificados ou diplomas ou algumas credenciais no meio religioso, não é isso. Outro dia alguém disse, várias vezes alguém me disse, pastor, o fulano de tal desviou, mas conhece a verdade. Eu disse, não, conhece a verdade não. João 8,36 diz o quê?
32 diz: e conhecereis a verdade, e ela vos... O 36 diz o quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... É um processo. Conhecer a Jesus, para andar no caminho chamado Jesus, tem que ter relacionamento com Ele. Ele tem que fazer parte do meu dia a dia, e não apenas do meu conceito religioso. Ele tem que estar comigo, envolvido no meu trabalho, envolvido no meu casamento, envolvido no meu relacionamento, envolvido nas minhas amizades. Porque senão, eu só vou estar tentando fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Infelizmente tem alguém que só vai à igreja para aliviar a consciência, mas não busca nenhum tipo de mudança. E cristianismo que não tem mudança, não é cristianismo. Tem um adágio popular, que alguém diz: se andar na linha o trem pega, se ficar no caminho dá problema. Caminho não é um lugar para ficar parado. Jesus é o caminho, não é para ficar parado, não tem como. Passei 11 anos ouvindo uma frase do pastor que me ensinou a ser crente. Ele diz: ei, a fé é como andar de bicicleta, se parar tem que descer, se não descer cai. Jesus é o caminho, agora eu preciso andar nele. O único jeito de eu chegar ao Pai é andar neste caminho. Se pegarmos Deuteronômio, o texto que fizemos leitura no início, nós veremos Moisés dizendo assim: ei, andem no caminho em que Deus mostrar e dizer. Primeiro passo, conhecer Jesus. Segundo passo, sábio escreveu lá, o poeta, melhor dizendo, Salmo 37: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Já conseguiu entender o que é caminho? Caminho não é só um direcionamento. Caminho não é só um lugar que me conduz. Caminho aqui gira em torno de decisões, gira em torno de escolhas, gira em torno de atitude. Eu vou tomar uma atitude, eu vou me posicionar, eu escolho viver dessa maneira. Deixa eu só tentar esclarecer um pouquinho mais. Lembra lá de Gênesis 2:7? Reuniu a trindade, se é que podemos dizer assim, reuniu a triunidade, ou Deus, o Eterno, depois o anjo do Senhor, depois o Espírito Santo. Aí no Novo Testamento nós vemos lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele reuniu e dizendo assim: ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer assim: ó, eu quero que eles se pareçam comigo. Eu quero que eles andem como eu ando, falem como eu falo, ajam como eu ajo. E isso só é possível depois de Jesus. Antes de Jesus não foi possível. Porque antes de Jesus, Deus ocultou o caminho para acesso a Ele. Quando Jesus se manifestou, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a única verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quando eu me deparei com vem, eu disse: uai, mas Ele ainda estava aqui na terra. O português correto aqui seria: ninguém vai ao Pai. Aí eu me deparei com uma outra informação. Ele dizia: ei, quem vê a mim vê o Pai. O Pai está em mim e eu estou nele. Eu disse: pronto, então ele não errou nos detalhes, porque a Bíblia é cheia de detalhes. O tempo passa depressa. Eu já entendi que para andar no caminho eu preciso de Jesus.
Eu já entendi que para eu andar no caminho que é Jesus, eu preciso entregar minha vida a Ele. E entregar os meus caminhos, isso é, as minhas decisões, as minhas atitudes. Não é só uma área. Às vezes somos bem-sucedidos em uma área e nas outras não. Quando eu vou conversar com alguém e dizer: ei, meu irmão, como é que você está? Ele diz: pastor, espiritualmente eu estou bem. Aí eu já entendo, no restante não está tão bem. É porque Jesus só faz parte do meu espiritual, Ele não faz parte dos outros. Quando eu consigo me relacionar com Jesus, quando eu consigo colocar Jesus no meu dia a dia, muda toda a dinâmica. Eu não estou preocupado se acerto ou se erro, eu estou preocupado em não tirar Ele da minha presença, ou não sair da presença dEle. Quando eu conheço Jesus de verdade, eu quero estar perto dEle. Agora não importa o que é necessário que eu faça, eu vou fazer porque a presença dEle é importante. Quando eu começo a chegar nesse nível, sabe o que acontece? Acontece o que Deus fez lá no Antigo Testamento, quando tirou o seu povo do deserto, lá do Egito. Deus conduziu no deserto. O texto diz que de dia Deus colocou uma nuvem, de noite Deus colocou uma coluna de fogo. E o texto é bem claro lá em Êxodo, que o texto diz que isso era para conduzi-los no caminho. Falei: caramba, então se eu conseguir entregar ao Senhor a minha vida de verdade, Deus vai me direcionar. E aí eu falando com Jesus: Deus, isso aí, o que é isso aí hoje na prática? Nuvem de dia, é quando está tudo bem, de dia está top. Isso quer dizer que quando as coisas vão bem, eu não vou me afastar de Jesus. Isso quer dizer que quando as coisas funcionam para mim, eu não vou me esquecer de Jesus. Noite, coluna de fogo, é quando as coisas não estão bem. Aí Deus precisa clarear, querendo dizer o que o apóstolo Paulo disse: eia, eu posso todas as coisas naquele que me... Ô glória, vocês estão aí? Naquele que me... Foram arrebatados não, né? Eu já vi tanta gente falar errado esse texto. Volta um texto onde ele diz assim: olha, eu aprendi a dar glória só quando tem ovo em casa. Eu aprendi a dar glória quando tem a fatura para pagar e eu não tenho dinheiro. Eu aprendi a dar glória quando tem picanha. Não posso mais nem falar Coca-Cola, que alguém vai ficar chateado. Eu tenho que dar glória a Deus quando tem suco. Aleluia. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu aprendi que o Senhor me fortalece no dia de crise e também no dia de bênção. Eu aprendi que eu só sou o que sou porque Ele é em mim. Se isso não for, então não tem fortalecimento. Aleluia. Aí eu descobri uma coisa e fiquei crente. Depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, depois que eu aprendi a confiar nele, porque isso é um treinamento diário. Então, depois que Ele coloca uma nuvem para me guiar, aí as coisas mudam. Porque o texto diz lá em João capítulo 15, diz que Ele é a videira, nós somos o ramo enxertado. Querendo dizer o seguinte: quando eu vou andar no caminho, agora eu deixo de ser jambuzeiro bravo, eu passo a ser um ramo de uva. Eu passo a produzir a fruta que é a árvore. Se Jesus é uma árvore, eu vou andar como Ele, eu vou falar como Ele, eu vou vestir como Ele, eu vou fazer como Ele. Isso é andar no caminho. E o meu tempo já foi, fica de pé aí comigo, eu já vou enterrar. Deixa eu só desmistificar uma coisa para você. Pastor, eu já acredito em Jesus, já aceitei Jesus, já estou na igreja, já até entreguei minha vida para Jesus. Tenho um pouquinho de dificuldade de confiar às vezes, mas eu entreguei. Estou no caminho? Às vezes não. E eu descobri que sair do caminho não quer dizer que eu pequei.
Eu estava falando com Deus, eu disse: Jesus, que negócio é esse? Se eu sair do caminho eu não vou pecar? Mas me explica esse negócio direito. E o Espírito Santo me respondeu da seguinte maneira: Marco, não tem como andar no caminho chamado Jesus sem saber qual é o seu propósito. E se você sabe qual é o seu propósito e não vive esse seu propósito, você está fora do caminho. Eu disse: vixe, mas então quer dizer que eu posso até dar glória a Deus e aleluia, mas não estou no caminho? Quem aqui já leu o livro O Peregrino? Ou filme, hoje tem vários recursos aí. Deus nos deu um alvo, um propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? Ei, crente, por que você está aqui? Filho, filha, qual é o seu propósito de vida? Aquelas velhas perguntas que Sócrates e os grandes homens epicureus lá, os sábios e sabidos do mundo, não conseguiram responder: por que nasci? Por que estou aqui? Qual é o propósito de Deus para você? Pastor, não descobri não, pastor. Romanos capítulo 12, verso 2, dê uma lidinha lá e você vai entender. Primeira coisa para descobrir o propósito de Deus: não se conforme com a situação que você está. Mude o entendimento. Busque renovação. Vá em Deus. Deus, para que o Senhor me quer? Deus, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me colocou na igreja? Por que o Senhor me chamou? Hoje eu tenho a esperança de ser salvo. Hoje eu tenho a esperança de morar com Ele lá na glória. Mas enquanto isso não acontece, o que eu vou fazer aqui? Porque se eu não caminhar no propósito, se eu não viver esse propósito, eu não andarei no caminho chamado Jesus. Aí eu posso me embaraçar com uma coisa, me embaraçar com outra. E essa ministração hoje veio para você retornar para o caminho. Feche os seus olhos. Chegou a hora de você falar com Deus. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos assim, ó. Eu me lembrei de Lucas, capítulo 15. O texto diz
avô tinha 2 filhos. O mais novo, em determinado momento, resolve ir embora. Ele pega a sua parte financeira da família e vai para uma terra distante. O texto diz que em determinado momento aquele recurso financeiro acaba. O texto diz que veio uma terrível fome na terra justamente naquele tempo. E ele se perdeu. Ele sabia que tinha um pai. Ele sabia que os funcionários de seu pai comia melhor do que ele, vestia melhor do que ele, vivia melhor do que ele. Deus me trouxe ao coração isso para dizer para você: não adianta andar longe de Deus. Aleluia. Ai, arrabasúbrias. Você não conseguirá melhor comida, você não conseguirá melhor veste, você não conseguirá o melhor lugar longe dele. Parece que eu ouço alguém dizer: pastor, mas eu já me perdi no caminho. Talvez para mim não tem mais jeito. Talvez para mim não tem mais retorno. Talvez para mim já não dá mais. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, é tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de voltar à primeira essência, ao primeiro amor, à primeira adoração. Alô, pessoas. Aleluia. Então volta para casa. Volta para a igreja. Ah, Deus. Não adianta ficar embaraçado com tantas coisas e perder o melhor de Deus nessa terra. Adore a Ele aí. Enquanto você adora, Ele vai quebrando correntes. Enquanto você adora, Ele vai quebrando barreiras. Enquanto você adora, o Espírito Santo vai dizendo para ti: ei, hoje é o dia de conserto, hoje é o dia de retorno, hoje é o dia de voltar à essência, hoje é o dia de adorar, hoje é o dia de adorar, hoje é o dia de adorar, hoje é o dia de adorar. Estão voltando, estão voltando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, eu volto, eu volto. A essência é Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência é Jesus. A essência é chama do primeiro amor. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Enquanto o pastor Marco pregava, me veio uma passagem muito forte. Quando Jesus morreu, aqueles 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús, e eles iam sozinhos, e eles conversavam sobre Jesus, e eles falavam um para o outro: o que será de nós, porque Ele não está mais aqui? O que será de nós, porque Ele se foi? E o texto diz que Jesus já havia ressuscitado, e Ele veio andando,
E ele se aproximou deles e perguntou a eles sobre o que eles estavam falando. Oh, aleluia. E eles disseram: você não ouviu falar que Jesus, que era profeta e Deus, ele morreu? E Jesus ouvia eles atentamente naquele caminho de Emaús. E o texto diz que no final da tarde, eles chegando no local para onde eles iam, um deles olhou para Jesus e ele sentiu queimar e arder no coração dele. E Jesus ia saindo de largo para o caminho, e ele olhou para Jesus e disse: não vá. O texto diz que Jesus parou e olhou para ele atentamente, e ele disse: fica conosco, só mais um pouco, fica só mais um pouquinho conosco. E ele entrou ali e se assentou, e eles se assentaram ao redor da mesa. Escute isso, eles estavam andando sem direção. Eles não sabiam muito bem para onde eles estavam indo, porque a solidão havia adentrado na alma deles. E o texto diz que quando Jesus esteve ali, erguendo o pão e dando graças, o partiu. O texto diz que eles reconheceram que era Jesus. E Jesus, estando ali com eles, desapareceu. Deixa eu dizer algo para você. Por mais que você esteja andando solitário no caminho, por mais que você esteja andando e muitas vezes sentindo que não tem direção, não precisa muita coisa, meu querido e minha querida. Só precisa você olhar e dizer: ei, Jesus, fica mais um pouco comigo. Oh, fica mais um pouco, Senhor. Fica só mais um pouquinho. Não vai embora agora. Fica aqui comigo, para que eu possa ter a certeza de que todo esse caminho o Senhor esteve comigo e o Senhor não me desamparaste. Eu sei que às vezes no caminho nós nos sentimos solitários, mas Ele sempre anda conosco. Ele sempre se manifesta a nós. Eu estive com o irmão Danilo no hospital, visitando ele, e ele disse: pastor, eu senti o espírito de morte perto de mim, porque o meu pulmão deu hemorragia, e eu senti que eu ia morrer. E eu falei: aí, mas você teve medo? E ele começou a chorar na maca e disse: não, eu não tive medo de morrer. Pela primeira vez na minha vida eu tive a certeza, porque se eu morresse, para onde eu iria? E eu sabia que Jesus estava comigo. Eu sabia que quando eu estava entubado, Jesus estava comigo. Ei, pastor, era preciso eu passar por isso para saber quem sou eu e quem é Deus na minha vida. Ei, você pode estar atravessando o vale da sombra da morte. Jesus está no caminho com você. Jesus não te desampara, Ele não te deixa só. Aos teus braços, eu corro aos teus braços. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência Arde és o tu, fogo, arde outra Jesus. vez. Arde outra vez. Existe alguém aqui essa noite que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E essa noite você quer aceitar esse Jesus?
Esse Jesus que andou contigo nesse caminho. Você que essa noite quer aceitar a Jesus Cristo, onde você estiver, ergue uma das suas mãos para que eu possa te ver. Pastor, eu quero esse Jesus. Você que essa noite quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aonde você estiver, ergue uma das suas mãos assim para que eu possa te ver. Eu quero orar por você. Você que andou nos caminhos de Deus e por algum motivo você se desviou da casa do Pai, e essa noite você quer se reconciliar com Deus. Essa noite você quer voltar para os braços de Jesus. Aonde você estiver, ergue uma das suas mãos para que eu possa te ver. Eu quero orar por você. Vem aqui, filho, deixa eu orar por você. Você que quer se reconciliar com Deus, volta pra casa, este é o teu lugar. Tem mais pessoas aqui. É desse jeito que Deus faz, ó. Porque quem tem ministério não se esconde da presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que o caminho é um caminho sem volta. Às vezes nós escutamos a voz de Jesus de longe, e aí nós pensamos: Deus não tem mais jeito para mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Você que essa noite quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aonde você estiver, ergue uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Você que essa noite quer se reconciliar com Deus, vem aqui depressa antes que se encerre esse Não tempo. perca tempo. Senhor Jesus, eis aqui os teus filhos. Eles ouviram, Senhor Deus, a tua voz. Eles ouviram a tua voz nesse caminho, e eles entenderam que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Senhor Deus, na tua palavra está escrito que aquele que está contigo nova criatura é, e eis que se faz nova todas as coisas, e tudo que era velho já passou. Porque verdadeiramente foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, e não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Porque todos os pecados foram lançados no mar do esquecimento. Recebe renovo da parte de Deus. Recebe a graça do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios e sejam renovados pela graça do Espírito Santo de Deus. Dê um brado de vitória ao Senhor. Oh, aleluia. Vocês ganharam uma família que vai cuidar de vocês, e vai cuidar de vocês. Sejam bem-vindos de volta à casa do Pai. Aleluia. Tem uma festa no céu hoje, porque toda vez que uma alma volta para o Senhor, ou uma alma se arrepende dos seus maus caminhos, há uma grande festa no céu. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Quarta-feira nós estaremos aqui. A pregação vai ser sobre Filipe. Amém? Quem esteve aqui na pregação sobre Judas Iscariotes, levanta a mão. Rapaz, que palavra foi aquela? Jesus me ajuda. Eu já assisti umas 4 vezes. Eu fico lá em casa ouvindo e chorando. Muito boa. Quarta-feira nós vamos estar aqui falando sobre Filipe.
Vai ser uma ministração maravilhosa. Amém? Coloque as suas mãos assim para frente. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso e as consolações do doce Espírito estejam contigo, a te guiar, a te proteger, a te guardar. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que nenhuma palavra de maldição te alcance nesse tempo. Que o espírito de inveja não te alcance nesse tempo. E que todo levante do inimigo contra a tua vida vai ser derrotado em nome de Jesus. Porque nós nos apegamos à palavra que diz que aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito. E assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Vão em paz, o Senhor acompanhe.